Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje, atendendo à solicitação de um de nossos seguidores do canal, o Rogério Xavier, ele nos pediu que falássemos um pouco sobre a mediunidade ostensiva. A palavra ostensiva significa que é aquilo que se mostra, é aquilo que todos estão vendo. Então a mediunidade ostensiva é uma mediunidade que todos veem a sua presença. Todo mundo está percebendo que aquela pessoa é médium. Ora, no ambiente do centro, durante os trabalhos mediúnicos, quando se usa a mediunidade como instrumento de trabalho para poder ajudar os espíritos, para as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, neste momento é importante que todos vejam que aquela mediunidade existe. Até porque é através dela, através das ações relacionadas a ela, que se desenvolvem os trabalhos mediúnicos. Porém, existe uma mediunidade ostensiva por falta, às vezes, de conhecimento e de educação mediúnica. Digamos que seja aquela mediunidade indiscreta. Aquela que a pessoa muitas vezes faz questão de que os outros saibam que ela é médium, mesmo estando fora do centro espírita. É aquela pessoa que muitas vezes alguém chega perto e tem uma influência espiritual e a pessoa logo passa a mão nos braços e diz: nossa, você está muito carregada, né? Eu sou médium e estou percebendo que você está carregada, né? É aquela mediunidade em que a pessoa faz questão de chegar perto de uma pessoa e falar: olha, eu estou vendo isso, né? Estou vendo esse quadro, olha, tem um espírito muito negativo perto de você, né? Tem uma coisa ruim perto de você, né? Então esta mediunidade, além de ser ostensiva, ela é uma mediunidade indiscreta e fora dos padrões de caridade preconizados por Allan Kardec. E a pessoa às vezes usa aquela mediunidade até mesmo para suprir algumas carências afetivas, alguma coisa, e para chamar a atenção para si, como se fosse portadora de algum poder especial. Mas existe um fator que nós não podemos esquecer. O médium que ainda não conhece a doutrina espírita e começa a desenvolver uma mediunidade no seu ambiente normal de trabalho, seja em casa, seja no seu trabalho, na rua, ela começa a ter percepções do mundo espiritual e às vezes ela demora muito a chegar no centro espírita para ser orientada. E às vezes associa-se a essa mediunidade não estudada, não compreendida, um processo obsessivo. Este processo obsessivo produz na mente do médium diversos desequilíbrios, até mesmo desequilíbrios físicos, porque estimula a ansiedade do médium, estimula os medos, as fobias, o mal-estar. E nesta associação de mediunidade e aumento da aceleração mental e da ansiedade, ela fica a maior parte do tempo em um estado alterado de consciência. E por conta desse estado alterado de consciência, estimula várias percepções através da sua mediunidade. Então, de repente, essa pessoa começa a ter aproximações em diversos lugares, fora do centro espírita, e ela começa a ver os espíritos, ouvir os espíritos, ela começa a sentir a sensação de aproximações, a visão de vultos, ruídos dentro de casa, aquela voz que chama pelo nome dela várias vezes ao dia ou durante a noite, a ponto dela acordar e responder e depois certificar-se de que ninguém a chamou. Então, nesse ponto, você situa uma mediunidade ostensiva por conta do desequilíbrio estabelecido através da ligação daquela mediunidade a um processo obsessivo. Muitas vezes, nessa situação, a pessoa já correu atrás do psicólogo, do analista e até mesmo do psiquiatra. Como não encontrou um resultado satisfatório, ela busca o centro espírita e ela chega lá nessa situação, dizendo que tem várias mediunidades, porque ela está vendo os espíritos, ouvindo os espíritos, vendo vultos, ouvindo vozes, chamados durante a noite enquanto está dormindo e acorda e não tem ninguém lá. E ela relata todo este conjunto de sintomas aos dirigentes da casa espírita, que então se dispõem a ajudá-la. Então ali você tem uma mediunidade ostensiva, porque todas as pessoas da família, amigos, até mesmo colegas de trabalho, estão percebendo a existência daquela mediunidade. Que aí também é uma mediunidade inconveniente, porque ocorre fora do lugar, e este conjunto de fatores provoca um grande incômodo da vida da pessoa. Mas aí então ela é encaminhada aos tratamentos, ela vai receber passes, ela vai tomar água fluida, ela vai fazer a leitura do evangelho, ela vai ouvir palestras, ela vai passar por trabalho de desobsessão.
E à medida que ela vai equilibrando as suas energias perispirituais, aquela ostensividade da sua mediunidade vai desaparecendo. E desaparece mais ainda quando ela realmente começa a trabalhar a sua mediunidade. Ela passa pelas disciplinas do centro que ela escolheu para poder trabalhar, adapta-se aos estudos, às práticas mentais de oração, cultivo de bons sentimentos, cultivo de bons pensamentos. E depois de efetivamente trabalhando a sua mediunidade, você observa que na maioria dos casos, aquele conjunto de várias mediunidades ostensivas desaparece. É como se todo aquele conjunto de várias mediunidades se resumisse em apenas uma ou duas. Ela vai ser, por exemplo, psicofônica e psicógrafa, ou psicofônica e vidente, e aquela ostensividade desaparece por completo, a ponto de o médium, às vezes, chegar no dirigente, como já chegou em mim várias vezes, né, e falar assim: mas antes a minha mediunidade era muito mais aparente, parece que eu sentia com mais força a presença dos espíritos. As influências dos espíritos agora são mais sutis, parece que enfraqueceu a mediunidade. Olha bem, porque naquele tempo da ostensividade e do desequilíbrio, a pessoa era dominada pela mediunidade. Agora ela tem a mediunidade sob seu domínio. E ela tem a mediunidade sobre seu domínio porque ela aprendeu a corrigir as suas emoções, aprendeu a corrigir os seus pensamentos, aprendeu a ter mais domínio sobre os seus sentimentos. Aquela mediunidade não desapareceu. Ela agora simplesmente passou a ser uma mediunidade equilibrada. E, na verdade, ninguém precisa saber que somos médiuns. Fora do ciclo familiar e fora do centro espírita, não. É preciso que o médium tenha uma autoeducação pessoal, para que ele não manifeste fora do lugar as coisas que ele está vendo, as percepções que ele tem. Imagina se você, por exemplo, está numa fila de banco e vê um espírito lá e fala: nossa, estou vendo um espírito aqui, né? Terrível isso, né? Porque toda esta ostensividade quase sempre é fruto de um desequilíbrio, de uma má administração daquela mediunidade, de uma falta de educação emocional, principalmente, porque não há como desenvolver uma mediunidade de forma clara e objetiva para que ela se torne absolutamente útil, equilibrada e ética, sem que haja um profundo senso de educação emocional, um profundo equilíbrio emocional, para que o médium aprenda ao longo do tempo a tornar-se uma pessoa estável emocionalmente. Porque a instabilidade emocional quase sempre está na raiz da ostensividade de uma mediunidade. E a mediunidade com Jesus, que é o que preconiza a codificação de Allan Kardec, ela nos induz a um processo de autoeducação, autoaprimoramento, melhoria de nosso conteúdo mental interior. Porque o uso da mediunidade está objetivamente ligado à nossa necessidade de melhorar o nosso comportamento, para que nos tornemos, através do uso da mediunidade, pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, pessoas mais evoluídas, seres espirituais melhores. Porque essa aquisição que a mediunidade nos dá é uma oportunidade que recebemos de enriquecer o nosso conteúdo mental, e isto faz parte do tesouro que nós vamos levar daqui quando nós deixarmos este corpo físico. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare e nos proteja sempre, que Maria de Nazaré nos cubra sempre com seu amor. E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela sua atenção.